ano das enchentes devastadoras no Rio Grande do Sul. Veja o que se perdeu e o que foi reconstruído. Tudo é uma história, né, que acaba indo embora com a água. Nós pegamos a tragédia, ela ficou para trás e nós temos que deixar isso melhor do que era antes. Foi esse o rumo que nós pegamos. Parlamentos se mobilizam para alinhar participação na COP30. Relembre a efervescência do Congresso Nacional durante a elaboração da nova Constituição em 1988. A sociedade civil encaminhou 122 emendas populares, com mais de 12 milhões de assinaturas. O Congresso vivia lotado, com uma média de 10 mil visitantes por dia. Exposição Outras Brasílias conta histórias pouco conhecidas da capital. Aqui havia várias etnias indígenas e alguns assentamentos quilombolas. Você sabe, né? Que é daqui e de parlamentos como este que são tomadas decisões importantes para você. Que tal saber o que acontece nas outras casas de leis país afora? Eu sou Andréa Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa que há 19 anos é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. Vamos lá? Há um ano, o Rio Grande do Sul enfrentava a maior tragédia climática da história do estado. Vidas transformadas, histórias de dor e também de esperança. Uma matéria especial da TV Assembleia do Rio Grande do Sul relembra o que foi perdido, mas também celebra a força de quem resiste e reconstrói. O Sul está diante de um dos maiores desastres climáticos de sua história. Os impactos dessa tragédia, que já é considerada a maior catástrofe natural da história do Rio Grande do Sul, infelizmente, novas ocorrências como o rompimento de barragens e a interrupção de estradas podem se concretizar a qualquer momento. Lembrando que estamos em situação de calamidade pública decretado pelo governador Eduardo Leite. Na manhã desta quinta-feira, o presidente da Assembleia Legislativa se reuniu com gestores da casa. O objetivo era acompanhar os municípios gaúchos mais atingidos pelas chuvas. A suspensão das atividades das comissões e plenário. A sessão extraordinária desta terça-feira foi histórica. Pela primeira vez, a votação foi realizada de forma totalmente virtual, ou seja, com todos os deputados online. Primeira sessão plenária deliberativa totalmente virtual dos seus 189 anos de existência. 2 de maio de 2024. A Prefeitura de Porto Alegre decreta estado de calamidade pública. Um prenúncio do que estava por vir naquele maio histórico. A capital dos gaúchos nunca mais seria a mesma. 3 de maio de 2024. O nível do Guaíba, em Porto Alegre, seguia em elevação após os temporais que atingiam o Rio Grande do Sul. As águas do principal cartão postal da cidade foram avassaladoras. Levaram tudo o que encontraram pela frente e a cidade precisou ser esvaziada. A partir dali, nem o escritor mais pessimista poderia prever a história que começava a ser escrita diante dos olhos assustados de uma população que via a água subir, pouco a pouco. Até então, a maior enchente da história de Porto Alegre havia sido em maio de 1941. Mas em 2024, o Guaíba chegou a 5 metros e 35 centímetros. Quebrou todos os recordes. E também um pouco de cada um de nós. 30% da capital foi atingida pela enchente. Mais de 160 mil pessoas foram diretamente afetadas. Passado um ano do maior desastre climático da história do Rio Grande do Sul, como está a vida de quem teve a casa e o ganha-pão invadidos pela água? É atrás dessas histórias que nós vamos hoje. O bairro Sarandi, na zona norte da capital, foi o mais impactado pela enchente. Mais de 26 mil pessoas atingidas e mais de 8 mil edificações prejudicadas. O bairro também foi o último a ver as águas baixarem. Foram 32 dias totalmente submerso.
Um ano depois, centenas de casas continuam abandonadas. Famílias inteiras ainda não conseguiram voltar para casa. Esse é o caso da Joseline. Para mim foi chocante, porque tu chegar aqui e ver a tua casa desse jeito, as coisas a gente corre de atrás, né? A gente luta. Mas a gente sempre lutou. Mas daí realmente chegar aqui e a casa estiver assim, daí é mais complicado, né? Daí tu sozinha tu luta, mas daí com filho e coisa fica mais difícil, né? Dona de casa e mãe de 3 filhos, Josi viu a água levar o seu lar. A Defesa Civil condenou o imóvel e hoje a família vive ali perto, em uma casa alugada sem o auxílio do aluguel social. Aqui era a área. Aqui era a sala. Josi relembra que a caçula, de apenas 5 anos, sente saudades ao ver a antiga casa. Ela corre para cá, segura na grade, ela entra aí, ela vê as coisas dela tiradas, que até também tá a motinha dela ali, né? E às vezes pode ainda tem que tirar ela daqui, porque pode desabar o resto, que nem desabou o resto lá atrás, né? Pertinho dali, a gente conheceu a Cris. A nega, como é chamada pelos amigos, diferente da Josi, conseguiu voltar para casa, mas precisou fazer adaptações. Um ano depois da enchente, o bairro Sarandi carrega cicatrizes profundas, que transformaram a vida de quem permaneceu por ali. A gente pegou 2 mudas de roupa cada um, porque a gente pensou que ia acontecer igual sempre acontecia. Enchia, depois acabava. Aí fomos para lá. Daí no sábado começou a encher aqui, só que ninguém falava nada. Daí eu comecei a ver na reportagem que estava alagando, que tudo estava alagando. E daí, quando eu vi que a casa já estava totalmente submersa, só aparecia as cantoneiras, assim, sabe? Daí ali foi que eu vi que não tinha mais nada. E aqui dia de chuva é um tormento, porque daí vem a sujeira e dela já fica quase na altura do muro. E daí já vai invadindo os pátios, daí a gente já fica apavorado, né? Que é horrível. Cada chuva que vem, cada grande chuva que vem é um móvel que acaba molhando, estragando. E tudo é gasto, né? Tudo é uma história, né? Que acaba indo embora com a água. As histórias da Josi e da Cris não são coincidências. Segundo dados da ONU, mulheres são mais afetadas do que homens pelas mudanças climáticas. Em Porto Alegre, não foi diferente. Elas representaram 55% dos mais afetados pelas inundações, entre usuários do CAD Único, cadastro para que as famílias de baixa renda tenham acesso a programas sociais como o Bolsa Família. O comércio e a indústria também sofreram os impactos das inundações. Mais de 45 mil empresas foram afetadas, número que corresponde a 20% dos CNPJs de Porto Alegre. Parte dessas perdas está concentrada na região do 4º Distrito e também no bairro Anchieta, polo industrial da capital. Uma dessas empresas é a cervejaria Gever, administrada pelo Luiz. O empresário se emociona ao lembrar do que viu em maio de 2024, mas principalmente da ajuda que recebeu para se reerguer. O conforto que a gente teve dos amigos, dos conhecidos, isso foi demais, porque tinham quase 50 pessoas aqui dentro ajudando a limpar. É um pequeno detalhe, né? Uma limpeza, mas tu poder chegar aqui e fazer a coisa funcionar novamente, com a ajuda de outro. Eu não sei se tu já recebeu ajuda alguma vez. Eu sempre gostei de ajudar, mas receber ajuda é um sentimento que tu não tem como mensurar. Tu não tem como passar isso adiante, tá? Um ano depois, a cervejaria está em pleno funcionamento. Fica até difícil imaginar que por ali a água chegou a 3 metros de altura. Os prejuízos deixaram de ser contabilizados quando ultrapassaram os R$600 mil. Ainda assim, apesar dos estragos, Luiz e os 7 integrantes da equipe saíram de tudo isso muito mais fortes. Eu não sei se tu precisa algo tão forte para te sacudir, para mudar rumos, mas nós mudamos rumos de várias coisas aqui dentro, tá? Nós tínhamos necessidades técnicas latentes, assim, de frio, por exemplo,
E a gente comprou equipamentos e nós ficamos mais fortes, nós temos mais tanques, nós usamos todo o dinheiro que pôde se pegar para deixar nós mais fortes e melhores. Então hoje, por isso que eu vendo mais, nós pegamos a tragédia, ela ficou para trás e nós temos que deixar isso melhor do que era antes. Foi esse o rumo que nós pegamos. Há um ano, uma montanha de livros chamava a atenção de quem passava pela rua José Montauri, no centro histórico. Era a primeira vez que os comerciantes do coração da cidade conseguiam acessar suas lojas para começar a limpeza. Foi lá que conhecemos o Taylor, gerente da livraria Paulus. Naquele momento, ele carregava uma tristeza em dobro. Além do trabalho, também teve a casa atingida. Um ano depois, fomos atrás dele. Então, essa retomada ela foi bem importante. Nós acabamos organizando e arrumando toda a livraria, né? E lá no bairro Fátima, onde eu moro, também a gente organizou, arrumou a casa e estamos voltando à vida normal, né? Tentando voltar à vida normal. Seria impossível relembrar maio de 2024 sem mostrar a usina do gasômetro. O local foi palco de resistência e luta. Pessoas chegavam a todo momento em barcos após difíceis resgates. Hoje o que resta é o monumento Heróis Voluntários, assinado pelo artista plástico Ricardo Cardoso. Uma obra para que a gente nunca esqueça a onda de solidariedade que, em parte, amenizou a dor de todos nós gaúchos. Revisitar essa história não é fácil, mas é necessário. A enchente de 2024 afetou, de alguma forma, a todos nós. Locais conhecidos ganharam novos significados. As lembranças felizes agora dividem espaço com os traços do que foi perdido. Mas a gente não pode e não deve esquecer. Nós fomos forjados a superar essas coisas. Esse povo é diferente. É erguer e seguir em frente. Eu acho que esse é o troço mais legal que nós temos. Cuidar do meio ambiente. A gente precisa ter esse cuidado para que a gente não sofra no futuro novamente. A gente precisa fazer coisas agora no presente para que a gente melhore o nosso futuro. Vai se encontrar no Pará em novembro para discutir as mudanças do clima. Presidentes das Assembleias Legislativas do Brasil se reuniram em Belém para alinhar a participação dos parlamentos na COP30. A COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, será um dos eventos mais importantes da década. Mais de 190 países vão estar reunidos em novembro deste ano no Brasil para discutir ações concretas contra as mudanças climáticas. E os legislativos estaduais estão mobilizados para fazer parte desse processo. Em Belém, sede da COP30, um encontro entre os presidentes das Assembleias Legislativas e da Câmara Legislativa do Distrito Federal marcou o início das articulações para a participação dos parlamentos no evento da ONU. Representando Santa Catarina, o deputado estadual Mauro de Nadal defendeu o protagonismo das assembleias na agenda climática. Para ele, a atuação dos legislativos é fundamental para garantir que os compromissos assumidos internacionalmente cheguem na ponta, em leis, programas e investimentos regionais. Avalio esse momento como um momento muito produtivo. Conseguimos reunir aqui em Belém vários presidentes de assembleias legislativas do Brasil e o objetivo maior nosso foi justamente conscientizá-los e chamá-los para este processo de discussão. Os parlamentos brasileiros precisam estar envolvidos nesse momento tão importante porque tudo aquilo que será decidido na COP terá que ser
fixado através de lei a sua aplicabilidade. Então é, portanto, a razão principal de nós estarmos aqui mobilizando todos os nossos parlamentos. Mauro de Nadal também apresentou o modelo produtivo catarinense, que alia desenvolvimento com preservação, uma vez que Santa Catarina, apesar de ter 30% do produto interno bruto proveniente do agronegócio e ter 38% de cobertura vegetal nativa, em 2023 registrou a maior redução do desmatamento da Mata Atlântica entre os estados que compõem o bioma. O encontro também contou com a participação do deputado Neodi Sareta. Os 2 deputados catarinenses levaram uma proposta para a apresentação de uma agenda comum dos parlamentos durante a conferência. A ideia é fortalecer a atuação legislativa na pauta ambiental e garantir que os compromissos globais tenham reflexos práticos nos estados brasileiros. Imagina esse Congresso Nacional aqui lotado de gente. Mais de 10 mil pessoas todos os dias, de vários grupos da sociedade civil, lutando para se verem representados na nova Constituição, que estava sendo elaborada após 21 anos de ditadura militar. Pois é, foi assim, efervescente, durante os quase 2 anos de debates da Assembleia Nacional Constituinte. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. Quando ele levanta, e todos nós estávamos no plenário, era um momento mágico, eu diria, né? A gente sentia que, bom, cumprimos a nossa parte. Estava no plenário em cima transmitindo a promulgação da Constituinte. E foi um momento de emoção, de notícia, de ver as pessoas vibrando, né? A vibração do Congresso. Mas como nasceu a Constituição Cidadã? Ela nasce do próprio espírito de fortalecer a democracia. Nós vínhamos de um golpe militar, em que houve aquela transição pela direta já, onde o Tancredo morre e o Sarney assume. A sociedade civil encaminhou 122 emendas populares, com mais de 12 milhões de assinaturas. O Congresso vivia lotado, com uma média de 10 mil visitantes por dia. Não é à toa que ela é chamada de Constituição Cidadã, porque você tem ali uma atuação de setores que estão mobilizados, desde a direta já, que não vão abrir mão de fazer parte desse momento histórico do país. Ricardo era adolescente quando foi instalada a Assembleia Nacional Constituinte. Ele foi um dos mais de 70 mil brasileiros que mandaram pelos Correios sugestões para a nova Constituição. A gente sentiu-se no dever de cumprir esse chamamento, mesmo com 15 anos, né? Cheio de esperança, de juventude, aquelas músicas, né? Coração de estudante, os movimentos estudantis. Então, era o momento. Foram 20 meses, quase 2 anos de intensos debates que varavam a madrugada, como lembra a jornalista Sônia Carneiro, que na época trabalhava no Jornal do Brasil. O cansaço, ele vinha naturalmente, mas a gente ainda ia conversar e ainda trocar ideias, ainda ia acompanhar os políticos para ver o que estava acontecendo de fato. A gente se apegou àquele trabalho que era muito exaustivo, mas ao mesmo tempo muito edificante. A gente se sentia também participante daquela Constituinte. Trabalho intenso também para os funcionários da Câmara e do Senado que davam apoio às atividades da Assembleia Constituinte. Flória Madruga chefiava o setor de revisão da gráfica. Trabalha 24 horas por dia, de segunda a segunda. Na época, não estávamos trabalhando para o Senado, não.
não estão trabalhando para o Congresso, não. Estão trabalhando para o Brasil, para um novo Brasil que estava surgindo. Movimentação e trabalho intensos para garantir direitos sonhados e reivindicados por cidadãos de todo o país. Conquistas que só a redemocratização tornaram possíveis. A ideia de um sistema único de saúde, a ideia de uma integração entre o sistema único de saúde, dentro de um sistema único de saúde, daquilo que é a estrutura pública e daquilo que é a saúde suplementar, a lei de proteção à mulher no que diz respeito à violência doméstica, os direitos das crianças e dos adolescentes e as proteções legais para uma série de situações. Se constrói efetivamente uma carta constitucional voltada à proteção legal do cidadão e a ideia de tentar construir algo que em determinado sentido é inovador na sociedade brasileira, que é uma percepção de que todos os cidadãos brasileiros são iguais perante a lei e devem ser tratados de forma igual perante a lei. Um dos debates mais duros foi o da reforma agrária. Num desses debates eu não lembro bem o nome, se não foi o próprio Jogues, que recebeu um soco mesmo, bem no meio da testa, caiu duro para trás. E daí chegou a turma do Chegadíssimo, eu e tantos outros, né? Que conseguimos fazer que eu levantasse. Então foi de fato, o microfone voando, foi momentos duros, né? Segundo o senador Paulo Paim, um dos momentos mais bonitos foi o famoso discurso do ex-deputado Alceni Guerra em defesa da licença paternidade, uma das conquistas da Constituição Cidadã. Ele fez uma fala tão bonita, falando dos filhos deles, né? Filho e filhas. Aquele momento que não era essa mulher, mas era o pai também. Resultado. O discurso do Alceni Guerra, faço aqui a homenagem a ele, foi aplaudido de pé. Não teve um que não aplaudiu. Foi um momento dos mais bonitos da Assembleia Nacional Constituinte. Quase 40 anos depois, a Constituição Cidadã já foi alterada inúmeras vezes, mas ainda é vista como um símbolo da retomada da democracia. A sociedade muda, as leis precisam mudar e a própria Constituição, ela está permanentemente pronta para que isso, toda vez que for necessário acontecer na direção do povo brasileiro, aconteça. Ao admitir a reforma, quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Nossa belíssima capital, Brasília, completou 65 anos. Uma exposição aqui na Câmara dos Deputados mostrou outras versões, contranarrativas da história da cidade. Veja na reportagem de Mariana Monteiro para o programa Cultura na Câmara. Olá! Brasília foi construída no meio do nada. Os candangos vieram de longe para levantar a cidade. Era uma terra de ninguém. A gente foi se acostumando a ouvir essas frases que eram ditas até pelo idealizador da nova capital, Juscelino Kubitschek. Pois a exposição Outras Brasílias, Memórias Sensíveis e Contranarrativas, que está aqui no espaço em frente à Biblioteca da Câmara, quer mostrar que não é bem assim. Há mais de 10 mil anos, as terras que hoje compõem o Distrito Federal começaram a ser habitadas. Desde a década de 1970, estudos arqueológicos identificaram sítios contendo pedras e cerâmicas. Eles estão na região de Taguatinga, do Gama e de Braslândia. São 26 sítios arqueológicos. Saltemos no tempo para as décadas anteriores ao início da construção de Brasília e aqui havia várias etnias indígenas e alguns assentamentos quilombolas. De 1700 a 1800 estavam aqui os povos Xacriabá e Crixá e depois vieram outras etnias. A
construção de Brasília teve uma presença significativa de trabalhadores negros e negras. Desde o século XVIII, os quilombolas do Planalto Central, do Vale do Paraná e do Vão do Buraco compunham o cenário de resistências, trocas e alianças. Os nomes são estranhos para muita gente que vive aqui hoje. Antes que Brasília fosse inaugurada, os moradores da Cidade Livre, da Lonalândia, da Sacolândia, da Vila Sara Kubitschek e de tantas outras localidades, mais ou menos precárias, resistiram e permaneceram por aqui. Enquanto isso, existiam migrações forçadas de locais como vilas do Iape, Morro do Urubu, Vila Tenório, Bernardo Saião e outras para a Ceilândia. Ceilândia, aliás, que traz no nome as memórias dolorosas de uma campanha de erradicação de invasões, a CEI. Esta outra parte da exposição mostra as violências que se tornaram rotina desde a construção de Brasília e que foram agravadas durante o período da ditadura militar. Houve outras antes, como o massacre da Jebe, em 1959, e depois o Badernaço, em 1986. O massacre da Jebe começou na Vila Planalto, quando os trabalhadores da construtora Pacheco Fernandes, com salário atrasado e corte de água, se revoltaram após receberem comida estragada. A Guarda Especial de Brasília foi acionada e chegou atirando. Já Badernaço foi como ficou conhecido o primeiro grande protesto popular em Brasília durante a transição democrática. A construção de Brasília no final da década de 50 foi marcada por desigualdades sociais. Na década de 60, enquanto a elite política do Plano Piloto pedia o retorno da capital para o Rio de Janeiro, a população de Taguatinga e do Núcleo Bandeirante lutava por moradia e trabalho. Muito interessantes essas outras histórias de Brasília, hein? Bom, o Parlamento Brasil fica por aqui. Se você quiser rever este ou qualquer outro programa da TV Senado, tem tudo na internet, no site da TV ou no YouTube. Até semana que vem, pessoal. Tchau!